Olá pessoal, meu nome é Thiago Pinheiro e vou apresentar para vocês um artigo sobre energia fotovoltaica. Vamos lá. O artigo é o Trajectories of Sustainability Transition in a Scale Transcending Innovation Systems. The Case of Photovoltaics. É um texto escrito por Ulrich Dewald e Martina Frohnhoff Eisenbeef. Se eu não me engano, eles são alemães, ou eles estudam sobre o caso alemão, né, do caso da energia fotovoltaica lá na Alemanha. E vou apresentar de forma bem rápida aqui para vocês, fazendo um resumo do que traz esse artigo. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Esse artigo propõe uma dinâmica espacial das novas tecnologias ambientais, que pode ser melhor compreendida quando posicionada em um arcabouço teórico multi-escalar baseado em abordagens de sistema de inovação. Nesse artigo foram combinados conceitos de sistema de inovação territorial com uma perspectiva de sistema de inovação tecnológica, que eles chamam de TIS, TIS. A investigação da tecnologia fotovoltaica na Alemanha indica que a relevância de diferentes escalas e constelações de atores muda no curso de um sistema de inovação em amadurecimento. Em primeiro lugar, a convergência de sistemas regionais e institucionais forma um conjunto, uma janela temporária de oportunidades para a formação robusta das TIs, que são sistemas de inovação tecnológico, dentro de um perímetro de um país, e aqui eles estudam a Alemanha. Em segundo lugar, ocorre a consolidação de acordo com os padrões básicos do Sistema Nacional de Inovação. Isso é ilustrado pelo desempenho robusto dos fornecedores alemães de equipamentos fotovoltaicos, mecânicos, né, no caso mecânicos da Alemanha, em uma cadeia de valor globalizada para a tecnologia fotovoltaica. Os resultados empíricos permitem que a elaboração de um quadro teórico que oferece uma visão generalizada sobre esse padrão de contexto espacial e uma mudança de tecnologia ambiental emergente, no caso a fotovoltaica que eles estão estudando. Né? Vamos lá. E 3 questões guiaram esse estudo. Né? As 3 questões principais e considerações que guiaram o raciocínio dos autores, eles tentaram agregar valores ao debate recente sobre a geografia das transições de sustentabilidade, chamada de GOST, é a sigla em inglês. São essas 3 questões que estão aí na tela. Como os vários conceitos de sistema de inovação territorial podem ser combinados e conectados a uma abordagem de TIS, que são sistemas de inovação tecnológica, para estabelecer uma perspectiva multidisciplinar nos processos de inovação em transições sustentáveis. A segunda questão, né, e na verdade essa questão ela rege todo o artigo nessas 3 questões. A segunda questão, quais níveis de influência e espaços institucionais relacionados marcam o desenvolvimento da trajetória da tecnologia fotovoltaica alemã nas últimas décadas, potencialmente indicando tendências e fases características de mudanças nas constelações dos atores e constelações geográficas, e em que aspectos as tendências identificadas e mudanças de fase na escala e nas constelações de atores permite a elaboração de um quadro teórico estendido sobre a dinâmica do sistema de inovação, principalmente para energias emergentes, né, que transcende a escala de transições sustentáveis. Então essas 3 questões elas guiam todo o estudo, né, e dá direcionamento ao trabalho. Mas primeiro eles trabalham na fundamentação dos conceitos. Deixa eu passar o slide aqui. Fundamentação dos conceitos e terminologias. Né? Ele traz aí então os níveis do sistema de inovação como espaços institucionais. Eles levantam que para caracterizar as configurações geográficas dos processos de inovação ambiental, eles partem da ideia básica de sistema de inovação territorial diferente, mas complementar. O atributo territorial refere-se à distinção conceitual bem estabelecida entre Sistema Nacional de Inovação,
que é o NIS, NIS, e o Sistema Regional de Inovação, que é o RIS. O R é de regional, né? Regional Innovation System. E a escala internacional que acentua a importância dos vínculos globais na geração e proliferação da tecnologia. Esses trabalhos assumem que a interação entre vários atores nos processos de inovação é distintamente moldada por fatores e arenas de ação predominantemente encontradas nessas escalas. A visão dos autores sobre a natureza multiescalar do sistema de inovação inclui essa perspectiva. Mas, além disso, ou seja, eles propõem adicionar um espaço institucional supranacional. E aí eles dão um exemplo aqui de uma figura 1, né? Eu vou trazer a figura 1 aqui para vocês, que é essa figura 1 aqui, onde eles situam um espaço institucional supranacional que é importante especialmente para a inovação ambiental. Eles trazem o exemplo da União Europeia, né, e a estratégia de inovação orientada à coesão e convergência, que inclui organizações públicas e esquemas de apoio orientado para a elaboração tecnológica interna da União Europeia, então regendo o que os países que fazem parte da União Europeia devem seguir, né? Então tem uma série de diretivas que aí eles colocam para os países da União Europeia. Bom, o segundo fundamento conceitual, né, que ele trabalha seria com relação à abordagem do sistema territorial e sistema de inovação tecnológica. Então ele fazendo essa contraposição, né, do sistema territorial versus sistema de inovação tecnológica, que ele chama de TIS. Então, ele partindo dos esforços recentes para expor as características geográficas do TIS ambiental, eles sugerem combinar mais explicitamente as vantagens de um sistema de inovação e enquadramento dos espaços institucionais com as perspectivas das TIS, né? Os campos de processo dentro de um TIS pode estar assumidos para seguir diferentes lógicas socio-institucionais associadas a relações geográficas distintas. Os campos de processo do TIS são compostos pelos grupos de atores em interação que também marcam os diferentes espaços institucionais do sistema de inovação territorial. A abordagem desse artigo, né, combinada, ajuda a obter insights mais profundos sobre os processos funcionais que ocorrem em cada escala territorial e as arenas espaciais cobertas por cada um dos campos de processo do TIS. Né? Voltando aqui na figura 1, então você tem, com relação ao espaço institucional, né, regional, nacional, supranacional e o global, e tem ali as fases de formação do TIS, que é emergente e madura, onde você tem enquadramento de pesquisa e desenvolvimento, produção tecnológica, formação de mercado e design de política, e você tem dois indicadores, né, um indicador de baixo e alto. Isso aí revela, por exemplo, que o cenário institucional espacial da produção de bens de tecnologia difere fundamentalmente daquela regulação de políticas. Além disso, uma perspectiva combinada também captura a mudança espacial nas constelações institucionais dominantes melhor do que as abordagens do TIS ou do sistema de inovação territorial isoladamente. Então, aí ele nessa figura ele apresenta um modelo de dinâmica, né, do TIS multiescalar, como que é feita a formação do TIS multiescalar. Bom, dando sequência aqui à conceituação, né, trabalhando os fundamentos conceituais, ele traz a natureza geográfica do processo de sistema de inovação. A inovação e o desenvolvimento de tecnologia muitas vezes surgem como processos multilocacionais ou que acontecem em vários locais. Né? Pode haver várias localidades em termos de arenas regionais, onde virtualmente, independente uma das outras, inovações no mesmo campo de tecnologia surgem em uma mesma época. Posteriormente, o caso empírico que será mostrado nesse artigo
trará uma terminologia geográfica diferenciada que ajuda a compreender melhor a natureza espacial das transições de sustentabilidade. E, de novo, ele volta aqui na figura 1 e mostra, né, essa dinâmica multiscalar e transcendente da formação dos TIS, né, onde você tem você tem duas fases, né, emergente e a madura. Bom, voltando aqui então para o último conceito, ele fala sobre a relevância da base conceitual das inovações ambientais, né? Que estão, no caso aqui, ele está estudando a Alemanha, né? As inovações ambientais estão em grande medida sujeitas a interesses e apoios políticos, portanto, o contexto institucional tem um impacto particularmente muito forte no desenvolvimento e difusão tecnológica quando se trata de inovação ambiental. Como as configurações institucionais e de governança podem diferir substancialmente entre as escalas que se complementam e as combinações, né? Então existem vários tipos e níveis de influência política que têm um impacto forte sobre as trajetórias que determinada tecnologia vai tomar, em especial as tecnologias ambientais. Usar e implementar as inovações ambientais tende a representar mais riscos para os atores relacionados ao mercado do que do outro tipo de inovação, do que qualquer outro tipo de inovação, se comparado à inovação ambiental. Consequentemente, então, os atores estão especialmente interessados em usar o suporte da estrutura institucional que reduz o risco de diferentes escalas de atividade, incluindo o apoio de políticas, bem como a solidariedade de outros atores ou usuários, respectivamente. O caso do desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica na Alemanha conta em detalhe com os diferentes espaços institucionais distinguidos acima, né, distinguidos aí com relação à política, que moldaram esse sistema de inovação multiescalar em conexão com os campos de processo funcional das respectivas TICs. E os padrões de mudança geográfica desses campos de inovação são expostos e as dinâmicas de transição são indicadas. Bom, então ele passa a seguir aqui, então, para o caso específico da tecnologia fotovoltaica alemã, né? E estuda esse TIS multiscalar, e a abordagem dele é uma abordagem onde ele vai mostrar o que aconteceu em diferentes fases da maturidade dessa tecnologia, né? Ele traz aí quais as escalas de influência e qualidades institucionais relacionadas que marcaram o desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica alemã nas últimas décadas, e respondendo essa pergunta ele constrói uma tabela muito interessante, que é uma tabela bem detalhada sobre o que aconteceu, né? Então, nesse ponto são examinados quais as escalas de influência e qualidade institucional que marcou o desenvolvimento, né, dessa tecnologia, e com base no conceito de TIS, TIS, delineado, os autores delineam quais configurações de espaço institucional caracterizam os principais campos de processo de pesquisa e desenvolvimento, produção de tecnologia, formação de mercado e desenho de políticas, design de políticas. Então, conforme evolui, né, nos anos, e ele mostra como evolui essa tecnologia de ano a ano, ele separa então esses campos, esses principais campos, que é o processo de P&D, produção de tecnologia, formação de mercado e desenho de política, que eu vou mostrar daqui a pouco numa das tabelas que traz o artigo. Com esse foco na Alemanha, então não se pretende predeterminar a escala nacional como sendo a mais relevante para uma tecnologia emergente, né? Além disso, também as relações e mudanças de outras escalas relevantes são analisadas, a não ser as escalas de fronteiras. Uma série de estudos já investigaram o caso da tecnologia fotovoltaica, né? Usando a perspectiva das TIS, e sua subdinâmica como formação do mercado ou efeito do desenho de políticas. Isso já foi analisado por outros artigos, só que esse artigo ele traz uma visão, né, mais do que aconteceu, uma visão histórica. Ele acompanha assim até
a evolução e amadurecimento do mercado e posterior fabricação dos módulos, principalmente em outros países, saindo da Alemanha. E ele compara a capacidade instalada no mercado alemão, né, que ocupa o primeiro lugar entre os 6 maiores mercados fotovoltaicos em todo o mundo. E ele traz aqui nessa tabela, né, então ele traz aí 6 grandes países onde são desenvolvidos e produzidos as células fotovoltaicas. E você vê aí a capacidade cumulativa instalada de tecnologia fotovoltaica nos 6 maiores mercados, se considerar de 95 a 2012. Ele divide em 5 colunas de anos, né, 5 anos diferentes, 95, 2000, 2005, 2010 e 2012, e mostra que a Alemanha ela é disparada a que mais tem capacidade instalada cumulativa. Tá? Ela é o dobro da Itália. Né? Se você observar aí, lá em 2012, ela é quase o dobro da Itália, praticamente o dobro da Itália. Esses dados aí são dados de 2013, então é muito interessante a gente verificar, né, que é uma informação tão nova e tão relevante. E ele mostra, e ele vai trazer aqui nessa tabela, que é uma tabela do desenvolvimento do TIS, da tecnologia fotovoltaica na Alemanha. Ele mostra o que acontece entre 1983, eu chamo vocês a ver aqui à esquerda, lá em cima, o ano, né? Então ele começa em 1983 e vai até 2012. Deixa eu ver se dá para ver aqui na gravação. Dá sim. Acompanha meu mouse desde 83 até 2012. Ele divide em 5 fases, né? O estágio pioneiro, a indústria, né? Os primeiros incentivos de políticas de incentivo a essa tecnologia. Depois a formação do mercado aqui na fase 3, que vai de 97 a 2004. De 2005 a 2011, a internacionalização e a crise que vem a partir do ano 2012, a crise que é culminada, claro, pela estagnação e declínio do mercado. E aqui, no próximo slide, ele mostra a dominância da produção de células fotovoltaicas chinesas. Tá? Então ele divide aqui do lado esquerdo, eu vou chamar vocês a olhar aqui do lado esquerdo, a produção instalada, né, o tanto que foi instalado de tecnologia fotovoltaica. Deixa eu ver aqui se meu som está saindo, está tudo certinho. Você vê que vai aumentando de 83 até 2012, tá vendo isso aqui, olhando só para a Alemanha. E do lado esquerdo a gente vê várias fases, que são aquelas fases que eu falei já anteriormente, que é pesquisa e desenvolvimento, produção tecnológica, formação do mercado, design da política, né, elaboração da política, projeto de política e também a caracterização espacial. Então, essa tabela é uma tabela muito detalhada, eu vou tentar passar bem rápido aqui, mas é muito interessante olhar para tudo aqui, porque ele consegue colocar numa tabela toda a história do que acontece de 83 a 2012, dividindo em 5 fases, né? Essas 5 fases, isso dividindo por anos, acompanhando uma lógica de capacidade instalada das células fotovoltaicas nesse país. Né? Então começa desde dos primeiros laboratórios onde se desenvolveu a tecnologia fotovoltaica, isso já pensando em mercado, até uma fase de formulação do mercado e onde o ápice, né, o ápice da tecnologia na Alemanha, onde você tem expansão dos produtores alemães, expansão para fora, né, chamando financiamento, captando investimentos externos para financiar modelos novos de produção, né? E aqui ainda na internacionalização, né? Difusão, né, para mais de 40 países ao redor do mundo, exportação de políticas, né,
e muita tendência, né, do mundo inteiro olhando para a Alemanha e vendo ela como celeiro do local onde se desenvolve tecnologia e onde é também fabricada a tecnologia e onde se exporta know-how, né? E a internacionalização dos mercados e produção, tá vendo? E subsequente desenvolvimento de facilities de pesquisa e desenvolvimento também dentro dos principais centros de produção dessa tecnologia na Alemanha. Tá, então a gente vai até o ano da crise, que é o ano que vem ali na última coluna. Eu chamo vocês a ver que o P&D entra em crise, tá? A produção ela também entra em crise, né? E existe um declínio da indústria alemã nesse ponto. O esquema de formulação do mercado também ele satura, né? E existe um declínio alto no esquema de tarifas, né? Que serviam de subsídio para a indústria dessa tecnologia e o domínio da China, né? E a não competitividade mais da Alemanha com frente à China, né? Então você vê assim, esse artigo, né, os autores, deixa eu pegar aqui, os autores, eles conseguem mapear o que acontece, né? Então, separando aí pesquisa e desenvolvimento, tecnologia de produção, formação de mercado e política, design de política, ele consegue verificar o que é alto, o que é baixo em cada um dos estágios. Ele separa os estágios: estado pioneiro, de relevância industrial, formação do mercado, internacionalização e crise. E coloca o que é importante em cada um dos pontos. E adiciona um layer que é o layer supranacional, né? Que ele diz que os autores trazem e mostram que é importante e dão um exemplo da União Europeia, por exemplo, das diretivas do que acontece na União Europeia, né? Bom, mostrando aqui então, depois de mostrar todo esse quadro, desculpa se eu passei muito rápido pelo quadro, mas só para não tomar o tempo de vocês, porque a gente já está bem adiantado no tempo aqui, e indo já para as considerações finais, ele trabalha um pouco então na generalização desses resultados para um referencial teórico, né, a partir desse estudo, né, que é um estudo prático, onde ele vem mapeando toda a história do que aconteceu, né, na tecnologia fotovoltaica, analisando as políticas da Alemanha e analisando também o que acontece na União Europeia, né. Então ele traz aí que, de acordo com a terceira pergunta principal que está guiando esse artigo, agora são usados novos insights empíricos sobre tendência e mudança de fase na escala e constelações de atores para esboçar um quadro teórico estendido na escala. Ele chama atenção aí para o rescalonamento no tempo e no espaço. Então, progresso da divergência de processos, que, de acordo com a análise, né, a fase 3 pode ser descrita como um período de crescimento mais abrangente da energia fotovoltaica, né, TIS, na Alemanha, e dinâmicas de alto esforço e efeitos cumulativos ocorreram, contando com rearranjos escalares, a interação do desenvolvimento de mercados com sucesso, a formação de um cluster de produção crescente e uma ampla difusão do mercado de invenções dessa tecnologia dentro de uma rede nacional, além do espaço institucional, fomentando a estabilização do TIS alemão. Então ele mostra isso, né, que essa fase 3 é a fase de formação de mercado, aqui seria essa coluna de 97 a 2004, ela seria essa fase de maior expansão. Ele chama período de maior crescimento. Bom, convergência do TIS e NIS. Então, alinhando as tecnologias com os pontos fortes nacional de inovação. Os desenvolvimentos dos produtos alemães de equipamento de maquinaria na trajetória fotovoltaica alemão
oferece um exemplo ilustrativo disso, né, dessa convergência. Nesse caso, ilustra que os respectivos TIs se adaptam aos recursos básicos de um NIS subjacente ao longo do tempo. Isso está de acordo com os insights de pesquisas sobre sistemas setoriais de inovação, indica um alto impacto de espaços socio-institucionais específicos enquadrados nacionalmente nas tecnologias nas trajetórias das novas tecnologias, né? A tendência evolutiva parece natural por causa do envolvimento crescente de organizações de P&D estabelecidas nacionalmente e empresas também produtoras na extensão de aplicação do mercado com essa tecnologia ambiental, né? E aí ele menciona também a China, né, que a produção final do bem de tecnologia ambiental, por sua vez, se desloca para o exterior. É impossível, em determinado ponto, concorrer com a China, principalmente ali, a gente viu aqui, a partir de 2012, né, onde a China já estava com o seu parque fabril já bem avançado. E o processo de formação do mercado só começa alguns anos após o sucesso global da indústria fotovoltaica lá na China, onde se cai muito o preço, e isso permite uma maior escala desse sistema aí para uso em vários países. E ele cita também na generalização dos resultados, fala a respeito do mapeamento de sistemas de inovação multiscalar, onde ele traz que a primeira dimensão assume o progresso de novos sistemas tecnológicos emergentes para estruturas de sistemas mais estáveis, conforme representado pelas fases, né? As fases que a gente mostrou lá. Reservar algum espaço para evoluir, sem exposição às forças de mercado, sistemas de tecnologias nascentes podem ser criadas por meio de subsídio público para a fase inicial dessa tecnologia, né? Uma das principais preocupações na dinâmica de formação inicial é se os processos centrais são realizados de forma a estimular o crescimento do TIS. Então, para que possa ser possível a gente ter aquela evolução conforme mostrou no quadro, para a energia fotovoltaica na Alemanha. A interação entre constelações de setores mais amplos e novas tecnologias pode não ser crucial nessa fase inicial. Em estágios posteriores, né, isso pode mudar. Então, a interação entre sistemas tecnológicos emergentes dentro de uma estrutura mais ampla de sistemas setoriais relacionados ou coerentes, né, é muito relevante para isso. Bom, então, partindo então agora para a conclusão, como esse artigo mostrou, né, a caminhada de construção desse artigo, ela mostrou que a combinação conveniente de abordagens do sistema de inovação territorial, espaços institucionais regionais, nacionais, supranacionais e internacionais, e sua conexão com os principais campos de processo de formação das TIs, que são R&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, produção de tecnologia, formação de mercado e design de políticas. Design de políticas você pode entender como formulação de políticas, oferece uma base adequada para dar mais atenção à natureza multiscalar e que transcende a escala da inovação ambiental. Então, conforme exemplificado para o caminho da tecnologia fotovoltaica alemã, que foi mostrada nesse artigo, essa perspectiva conceitual combinada revela claramente como os ambientes institucionais em diferentes escalas moldam a geração, a aplicação e a proliferação das tecnologias que aumentam a sustentabilidade e como essas constelações mudam significativamente no tempo, né? E no campo das inovações ambientais, a dimensão regulatória e o papel dos mercados e usuários são particularmente relevantes, né? Eles destacam também a capacidade integrativa da abordagem TIS para adicionar essas dimensões a uma visão do sistema de inovação em comparação com abordagens mais orientadas para o front-end da literatura de outros sistemas de inovação. Além disso, eles favorecem essa abordagem devido à capacidade de detectar estruturas espaciais em um sentido verdadeiramente relacional, enfatizando os papéis dos vários atores na concepção da manifestação espacial dos sistemas de inovação.
Então, por fim, né, deixar aqui meu contato. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter feito essa apresentação. Deu 30 minutos certinho. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. É isso aí. Obrigado. Estou à disposição para dúvidas. Manda mensagem para mim. Quem tiver meu celular, manda para o meu celular. Ou se não, manda para o meu e-mail. E é isso aí. Obrigado.